Leitura do livreto. Por que Gênesis? Autor: Alonzo T. Jones. Prefácio. Este livreto foi originalmente apresentado como um sermão em 4 de abril de 1901. Ele mostra que havia uma razão para a escrita do livro de Gênesis na época da libertação dos filhos de Israel do Egito. Gênesis não foi escrito meramente porque eles estavam começando a perder seu conhecimento do passado, mas por uma razão muito maior. Essa razão, argumenta Jones, era porque a libertação deles seria realizada pelo poder criativo de Deus. E, portanto, eles precisavam se familiarizar com esse poder, conforme revelado na criação do mundo. Além disso, o poder criativo de Deus é revelado novamente na apresentação da mensagem final do Evangelho ao mundo, ver Apocalipse 14, 6 e 7. Portanto, também precisamos nos familiarizar com o poder da criação e como esse poder opera para a nossa salvação e a exibição final do Evangelho. 1. Por que Gênesis? O livro de Gênesis nos oferece a história, os meios e o processo da criação. Mas esse livro não foi escrito à época da criação. Chamo sua atenção para esse fato e gostaria de que refletisse por um momento sobre o significado dele. Vou declarar novamente. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta a história, os meios e o processo da criação, mas não foi escrito à época da criação. Já que o relato da criação não foi escrito à época em que o mundo foi criado, mas muito tempo depois, não é evidente que havia um propósito na escrita dessa narrativa que vai além de ser apenas um registro da criação? Se o primeiro capítulo de Gênesis tivesse sido escrito no dia seguinte à criação, poder-se-ia dizer que o propósito principal de sua redação era dar aos homens um relato da criação. Mas, como foi escrito quase 2000 anos após, é evidente que, uma vez que o povo viveu todo esse tempo sem nenhum registro escrito da criação, o propósito principal desse registro tinha um objetivo maior do que simplesmente contar como a criação ocorreu. Se eu conseguisse viver bem durante 40 anos sem um determinado registro, e então Deus fizesse com que esse registro fosse escrito para mim, não estaria claro que eu precisaria desse registro para algo mais do que simplesmente o registro em si? 2. Quando foi escrito Gênesis? Quando foi escrito Gênesis? Gênesis foi escrito por Moisés durante os 40 anos em que ele apacentava as ovelhas de seu sogro, mas isso aconteceu depois que a mensagem veio para tirar o povo do Egito. O Senhor havia chamado Moisés para libertar o povo, mas ele ainda não sabia exatamente como. Ele cometeu um erro logo no início e precisou de 40 anos de instrução antes que essa libertação pudesse ser realizada. Foi durante esses 40 anos que ele escreveu o livro de Gênesis. Portanto, o livro de Gênesis foi escrito à época da saída do Egito, quando Deus estava prestes a libertar seu povo e torná-los luz para o mundo, para todos os povos, para sempre. 3. Onde Deus queria levar o seu povo? Nota de rodapé. Para uma compreensão ampliada sobre os concertos na Bíblia, o que envolve o plano original de Deus em relação aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, bem como a libertação do povo de Israel do Egito, recomendamos a leitura do livro Pacto Eterno em 2 volumes de Elliott J. Wagoner, publicado pela editora Missionários, ou o mesmo livro pela editora dos Pioneiros, sob o título Aliança Eterna, ambos baseados nos artigos de Wagoner na The Present Truth, de 1896 a 1897. Fim da nota de rodapé. Olhe agora o capítulo 15 de Êxodo. Nele, encontramos o cântico de Moisés e dos filhos de Israel após a travessia do Mar Vermelho. Esse cântico nos dá a declaração de que Deus estava conduzindo seu povo quando os tirou do Egito. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles.
Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Êxodo 15, 13 a 17. Isso é enfatizado em Apocalipse 15, no registro dos 144.000 que se encontra sobre o mar de vidro. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15, 2 e 3. Primeiro, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade, para o lugar onde Deus mesmo habita. Em segundo lugar, para o monte da tua herança, a terra da herança de Deus, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, descreve a mesma cena. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. No santuário, Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Este é o santuário celeste, pois a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Em Atos 7 é dito: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Atos 7:17. Então veio a libertação. Deus havia jurado a Abraão o mundo vindouro, havia prometido dar à sua semente a terra que ele viu. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Êxodo 6, 2 a 8. Quando Deus fez essa promessa a Abraão e lhe fez um juramento, foi a Abraão e a sua descendência, não a descendência sem Abraão, nem a Abraão sem a sua descendência. Assim, quando Deus os levasse para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, todos deveriam estar juntos. Deus deveria levar todo o seu povo para a herança. Se isso aconteceria imediatamente ou ao longo do tempo, não importa. O grande objetivo de Deus ao tirar o povo de Israel do Egito era levá-los para a terra que ele jurou dar a Abraão. Essa terra é a sua habitação, o lugar que ele preparou para ele mesmo habitar, a montanha da sua própria herança, o santuário que as suas próprias mãos estabeleceram. Visto que esse era o objetivo de Deus ao tirar o povo do Egito e que a promessa dada a Abraão é a nova terra que Deus criará, percebem o objetivo da dádiva de Gênesis então? 4. Organizado pela criação. Foi para que eles se familiarizassem com a criação, com o poder criador, para que Deus, por seu poder, pudesse recriá-los e levá-los ao novo mundo, que daria a Abraão, conforme lhe havia prometido. O objetivo de Deus ao dar Gênesis, naquele momento,
era que o povo fosse preparado para a obra que ele faria por meio deles para todo o mundo. Pois a obra de Deus é sempre criativa. O que Deus faz é sempre por meio da criação. A grande coisa a que Deus levaria seu povo era o mundo recém-criado. Mas seria impossível chegarem a esse ponto sem serem recriados primeiro. Portanto, a fim de que pudessem receber instrução sobre a criação, ele escreveu um relato como uma lição exemplificativa, uma escola de ensino para cada alma, para que todos pudessem se familiarizar com os processos de Deus, com os meios de Deus, com seu poder criador, para que a sua obra por meio deles pudesse ser realizada através de sua primeira manifestação. Eles eram uma igreja no deserto. Jesus Cristo assumiu seu lugar como cabeça dessa igreja. E aqui, novamente, vemos seus próprios processos de organização. Ele os manteve até que chegassem à terra de Canaã. Já ouvimos qual era o objetivo de Deus em relação àquela terra. 5. O povo escolhe a organização humana. Mas o povo perdeu o objetivo traçado por Deus, e ao falhar em perceber o propósito divino na instrução que ele lhes havia dado, começaram a se organizar por conta própria. E a organização que estabeleceram quando fizeram isso sozinhos foi um reino. Eles acreditavam que precisavam de um rei. Não se esqueça disso. Lembre-se disso enquanto caminha pela rua, onde quer que esteja. Nunca se esqueça de que o fim último de toda a organização criada pelo homem é a monarquia. E a monarquia entre os homens no lugar de Deus é o despotismo. Nota de rodapé. Significado de despotismo de acordo com o dicionário Michaelis. 1. Forma de governo em que o governante exerce poder absoluto, arbitrário e autoritário, geralmente sem limitações legais ou constitucionais. 2. Exercício de poder absoluto, tirania. 3. Autoridade opressiva ou arbitrária, dominação, fim da nota de rodapé. Isso é a ruína. Essa espiral descendente começou a ser trabalhada em Israel, quando eles escolheram um rei em vez do Senhor, nos dias de Samuel. Em vez de manter a organização de Deus e se apegarem ao cabeça, eles se desviaram e fizeram uma cabeça própria, para que pudessem ser como todas as nações ao redor deles. E, de fato, eles se tornaram como todas as nações e chegaram ao fim, assim como todas as nações ao redor deles. Primeiro, veio a destruição das 10 tribos nos dias da Babilônia, e então a destruição de todas as tribos por ocasião da tomada de Jerusalém, quando eles escolheram César em vez de Deus. Pois quando Pilatos colocou diante deles o desafio, «Hei de crucificar o vosso rei», eles responderam, «Não temos rei senão César». João 19,15. 6. A igreja organizada pela criação de Deus. Então Deus recomeçou o seu curso com a sua igreja, tendo Cristo como a cabeça e organizador. E o mistério de Deus foi manifestado e tornado conhecido aos filhos dos homens de uma maneira que não havia sido revelada em épocas anteriores. O mistério que havia permanecido oculto desde os tempos eternos foi revelado aos seus santos, e este é o mistério: Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Cristo era o cabeça de todo homem, e o cabeça de todos por ser o cabeça de cada um. Mas o mistério da iniquidade surgiu e se colocou no lugar de Deus, passando-se por Deus. E assim, o mistério de Deus foi ocultado novamente por séculos e gerações. 7. A criação a ser concluída. Mas graças ao Senhor o dia chegou quando... E o anjo que vi sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas. Apocalipse 10, 5-7. O mistério de Deus se destacará mais uma vez em sua sinceridade, em sua pureza, em seu poder, e esse poder é o poder de Deus. O 7º anjo mencionado em Apocalipse 10 é o 7º anjo da trombeta, descrito nestes versos. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.
E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 11, 15 a 19. O tempo dos mortos, para que sejam julgados, começou com o término da profecia de 2.300 dias-anos, de Daniel 8,14, que se estendeu desde 457 a.C., quando o decreto final foi emitido para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, Esdras 7:11 a 26, até 1844 d.C., quando Cristo iniciou sua obra final de julgamento e purificação no templo celestial. Não haverá mais demora, graças a Deus, já foi tempo demais. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Isaías 11, 11. E ele nos levará para a terra que prometeu, a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas isso só ocorrerá por meio da criação, pois aquele que está sobre o trono, quando esse dia chegar, dirá: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Portanto, devemos entrar nas promessas e na herança de Abraão somente pelo poder criativo de Deus. 8. Gênesis escrito para nós. O primeiro capítulo de Gênesis foi escrito para nós, porque aqueles a quem foi escrito nos tempos passados não aprenderam a lição. Foi retardado, frustrado, deixado de lado aqui, deixado de lado ali, colocado de lado em outros lugares. Mas agora o Senhor prometeu que não haverá mais demora, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Este é o tempo. O propósito de Deus ao escrever Gênesis foi frustrado até agora, mas agora chegou o momento em que ele diz que será cumprido. Assim, o livro de Gênesis, e especialmente o primeiro capítulo de Gênesis, é a verdade presente para nós. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. E como ele fez isso? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Porque falou, e foi feito. Mandou, e logo apareceu. Salmos 33, 8 e 9. Agora lembre-se de que não foi escrito principalmente como uma história da criação, mas principalmente para nos mostrar os meios de Deus, o seu processo de criação, para nos familiarizar com esse processo. Isso é para que ele possa nos levar à criação que tem sido preparada e prometida desde os dias de Abraão. O que isso significa para nós? Na primeira palavra em Gênesis há uma lição para cada um de nós. Deus criou os céus e a terra pela sua palavra. E nós? O que significa isso para nós? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro 1, 23 a 25. Aquela palavra pela qual Deus criou os céus e a terra no princípio é a palavra do Evangelho, que agora é pregada a vocês. Assim, as primeiras palavras de Gênesis contêm o Evangelho. As primeiras palavras de Gênesis são a pregação do Evangelho. E com esse pensamento está conectada a seguinte verdade: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Somos a sua obra criados em Cristo Jesus. Assim, o primeiro passo no cristianismo,
O primeiro passo no caminho que Deus deseja que os homens sigam só pode ser dado por meio da criação. Só pode ser dado por sermos criaturas. Tornar-se um cristão é tanto criação quanto foi a criação do mundo no princípio. Nenhum homem pode se tornar um cristão exceto sendo criado, assim como o mundo foi criado no princípio. 9. Deus nos cria novamente. A grande beleza dessa verdade é que é tão fácil fazer tudo isso, pois quando temos resolvido que só pode ser feito por meio da criação, o ego é completamente excluído da equação. O ser humano sabe que não há fonte de criação dentro de si mesmo. Ele simplesmente precisa parar de tentar. E quando ele sabe que isso só pode ser feito por meio da criação e é colocado frente a frente com o Criador, então fica fácil. Deus pode criar simplesmente ao falar a palavra. Ele falou e assim foi. Vamos continuar a leitura. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1:1 e 2. Estávamos todos em trevas, mas Deus nos cria de novo. Nossas vidas, até que Deus nos crie de novo, são menos do que nada, piores do que nada. No entanto, quando Deus nos cria de novo para qualquer vida de justiça, qualquer vida de piedade, qual é a situação? Não é sem forma e vazia? Quando Deus tira um homem do mundo das trevas e o recria, tudo o que está diante dele é novo. Assim digo que, em relação àquela nova vida que o homem deve encontrar e que deve ser encontrada nele, qual é a sua condição, se não sem forma e vazia? Mas eis o próximo passo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 2 e 3. Agora, a palavra movia significa pairava. Nota de rodapé. Aqui Jones usou a palavra em inglês brooded, que vem do verbo brood, que segundo o dicionário Webster de 1828 significa 1. Sentar-se e cobrir, como uma ave em seus ovos com a finalidade de aquecê-los e chocar galinhas, ou como uma galinha sobre suas galinhas, para aquecê-los e protegê-los. O sentido do hebraico é o mesmo. Pairava, adejava sobre a face das águas. Tem semelhança a um pássaro amorosamente pairando por cima, acariciando de leve, dando calor e chocando os ovos no seu ninho. Compare seu uso em Deuteronômio 32:11. Um pássaro pairando sobre seus filhotes. A palavra usada aqui sugere preocupação íntima. Fim da nota de rodapé. É exatamente o mesmo pensamento que Jesus falou ao povo de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23:37. O significado é: eu teria reunido vocês, eu teria pairado sobre vocês, eu os teria abrigado e trazido, a partir desse repouso, àquilo que é recém-nascido, para a glória de Deus. O pensamento que Jesus expressou nessas palavras sobre Jerusalém é exatamente o mesmo pensamento que ele falou no 2º versículo de Gênesis. O Espírito de Deus pairou sobre aquela coisa criada, que, até o momento em que o Espírito de Deus veio sobre ela, estava sem forma e vazia. Mas quando o Espírito de Deus veio e pairou, chocou sobre ela, a organização começou. Foi aí que começou o modo de organizar de Deus. 10. O modo de organizar de Deus. A organização chega primeiro ao indivíduo e, a partir dele, é levada adiante para os outros. A organização de Deus deve vir do cabeça, que é Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e então ela alcança o indivíduo. Cada indivíduo é colocado face a face com Deus, para ficar ali, sozinho, apenas com Deus, e Deus o organiza. Isso o torna autônomo em termos de governo. Porém, nenhum homem neste mundo pode ser um indivíduo autogovernado, exceto quando Deus, em Jesus Cristo, é seu cabeça e o homem é governado pelo poder de Deus. O único verdadeiro autogoverno, o autogoverno genuíno no mundo, é um homem que se encontra na liberdade com a qual Jesus Cristo o libertou, Senhor de si mesmo e vivendo no divino eu, que é Jesus Cristo. Então, ele enfrentou a inimizade, o mal, e os tem sob seus pés. Ali, ele permanece na liberdade celestial com a qual Deus o libertou. Um indivíduo livre e autossuficiente.
como Deus o fez para ser no princípio, como Ele o faz ser quando o recria. Cada um, então, deve estabelecer em si mesmo um autogoverno local para a glória de Deus, mas nenhum homem pode fazer isso, exceto pelo poder de Deus nele. Nenhum homem pode fazer isso e continuar sendo um homem independente, exceto se ele estiver sozinho com Deus, apartado de todos os outros e de todas as outras coisas neste vasto universo. Isso não o separa de todas as outras pessoas. Nossa verdadeira unidade com os outros é nossa solidão diante de Deus. Nossa mais verdadeira comunhão, nosso amor mais sincero, nossa simpatia mais delicada, estendendo-se a todas as pessoas, é encontrada somente quando estamos absolutamente sozinhos, separados de todas as outras coisas com Deus. Devemos ser colocados face a face com Deus, cada um por si mesmo, sozinho com Deus. E para que devemos ser colocados face a face com Deus? Para encontrar nosso rumo, o qual nos foi exortado a encontrar. E tendo encontrado nosso rumo, que Deus, em Cristo, seja o cabeça e o grande organizador. 11. O Espírito Santo que paira. Mas isso é realizado apenas pelo Espírito de Deus, que paira sobre todos. Jesus esteve aqui uma vez e era o cabeça da igreja. Mas ele disse: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Não é bom para você que eu fique. Preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. João 16:7. Há mais de uma razão para isso. Mas a razão que nos diz respeito agora, pela qual Jesus deveria ir embora para que o Consolador viesse, é que Jesus, na carne, não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia estar na Austrália e ao mesmo tempo estar aqui, neste lugar, na carne. Mas quando ele foi, enviou-nos o Espírito Santo, que paira sobre toda a criação de Deus. Por meio desse Espírito, Jesus Cristo pôde se tornar o cabeça de cada vestígio de sua criação. Então, quando qualquer alma, qualquer indivíduo na Terra, encontra essa criação, torna-se parte da criação de Deus. O Espírito Santo paira sobre ele. Assim, Cristo se torna o cabeça do indivíduo, e aquele homem tem um conselheiro que é capaz de dar conselho mais do que qualquer homem sentado em um cargo de liderança. Uma das principais vantagens disso é que Jesus Cristo, o cabeça daquele indivíduo, através de seu Espírito Santo, pode dar conselhos e enviar ajuda imediatamente, exatamente quando a ajuda é necessária. Isso é uma imensa vantagem sobre qualquer outra forma de comunicação, que o Senhor nos una a si, que encontremos aquele poder criador em Deus, pelo qual cada alma encontrará Jesus Cristo, seu cabeça e seu conselheiro, dia e noite para sempre. Esse é o processo da criação. Voltemos novamente para o primeiro capítulo de Gênesis. E o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 2 e 3. E a luz era a vida. Mas a criação ainda não estava terminada. A criação não fora completa, não fora aperfeiçoada, mesmo enquanto o Espírito de Deus pairava sobre ela. Outros passos foram dados. Não é preciso seguir cada um deles em detalhes. A próxima coisa foi o firmamento. No dia seguinte, as águas se reuniram em um só lugar, e a terra seca apareceu. Então, no dia seguinte, a terra fez brotar frutos, e assim por diante, através dos 6 dias. 12. Criações sucessivas. Agora, observe atentamente este próximo pensamento, pois é algo sutil, e exige uma mente sutil para compreendê-lo, mas uma vez compreendido, é para sempre. Aqueles passos sucessivos na criação do mundo, durante todo o processo da criação, não foram dados por crescimento a partir da criação original. Como foram dados esses passos? Por meio de criações sucessivas. Nós nos tornamos cristãos apenas pela criação. Permanecemos cristãos apenas pelo poder criador. Crescemos na graça cristã apenas por criações sucessivas de Deus. Não há desenvolvimento na vida cristã, exceto pelo poder criador direto de Deus, do céu, por meio de sua palavra, pelo Espírito Santo.
Agora você começa a perceber a filosofia de dar o registro da criação a Israel quando eles saíram do Egito? Deus queria que cada indivíduo de Israel conhecesse o poder criativo de Deus, habitando em sua vida dia e noite, para que o poder criativo de Deus fosse sua vida. Mas isso foi adiado e agora chegou a você e a mim. Nós somos o povo para quem Deus escreveu o primeiro capítulo de Gênesis. Nos nossos dias, o primeiro capítulo de Gênesis está sendo deixado de lado. Tudo está sendo explicado como resultado da evolução em vez da criação. Mas é justamente neste tempo que Deus está revelando a nós a verdadeira filosofia do primeiro capítulo de Gênesis. Em seu povo, Deus deseja exibir diante do mundo sua luz e o poder de sua criação contra os insidiosos enganos de Satanás, que estão conduzindo o mundo para o abismo eterno. Deus quer que cada um de nós se conecte com esse poder criador, para encontrar esse poder criador vivendo em nós, como o único meio de progresso de nosso crescimento cristão, a fim de que possamos permanecer na luz de Deus e, sob essa firme fundação da palavra de Deus, testemunhar ao mundo de tal maneira que o mundo não possa duvidar disso. Eles podem rejeitá-lo ao não escolherem se render a ele, mas não podemos duvidar, o poder estará nele. Deus quer que testemunhemos que a explicação evolutiva para o primeiro capítulo de Gênesis é uma filosofia falsa, mera ciência de fachada. Ele quer que a verdadeira ciência do Gênesis se destaque. Ele quer que a verdadeira filosofia do Gênesis seja uma luz para o mundo. A verdadeira ciência e filosofia de Gênesis é a criação, e nenhum homem pode ensiná-la, nenhum homem pode apresentá-la, a menos que a conheça em sua própria vida. Esses passos sucessivos na criação não ocorreram por crescimento a partir do original. Cada passo foi dado por uma criação direta de Deus, falando a palavra. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. E assim foi. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E assim foi. Gênesis 1, 6 a 15. Mas quando temos que crescer tentando fazer melhor, jurando não fazer isto, aquilo e aquilo outro, é um processo cansativo, fastidioso e infrutífero. 13. Encontrando a palavra falada. Quando sabemos que o verdadeiro progresso, o verdadeiro crescimento da vida cristã, o verdadeiro desenvolvimento do coração cristão é feito pelas criações sucessivas de Deus por meio de sua palavra falada no Espírito, então tudo o que é necessário é encontrar a palavra. E está feito. Aqui está o verdadeiro remédio. Você se encontrou estéril? Encontrou coisas em sua vida enquanto tentava estabelecer a justiça que falharam completamente? Qual é o remédio? Quando encontro uma falta em minha vida, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é um reflexo da palavra de Deus, devo buscar nas Escrituras até encontrar a palavra de Deus falando comigo sobre aquela questão. E então essa palavra me cria de novo nessa área. E o velho passou e tudo se fez novo. Essa é a filosofia de pesquisar nas Escrituras. Pesquisar as Escrituras para doutrina, para sermões, para argumentos, é vaidade, aflição de espírito e idolatria. Mas pesquisar nas Escrituras para encontrar a palavra criadora de Deus, para escolher a criação, a justiça de Deus no lugar do meu pecado, colocará o poder de Deus, a força de Deus, no lugar da minha fraqueza. Isso fará Deus aparecer no lugar de mim mesmo. Essa é a verdadeira pesquisa nas Escrituras. Essa é a salvação da alma. E não há espaço suficiente para isso? Não há terreno suficiente para começarmos esse tipo de pesquisa nas Escrituras? É uma perspectiva abençoada, uma mensagem de bom ânimo para toda alma que se encontra desamparada, abatida, que se vê vítima do poder do inimigo. É uma mensagem abençoada que Deus envia, porque falou e foi feito. Salmos 33, 9. Basta encontrar a palavra falada de Deus e sua enfermidade desaparecerá diante de seu poder criador. Porque falou e foi feito. Essa palavra de Deus é tão real e poderosa quanto a palavra que ele disse no princípio, a palavra que criou os céus e a terra.
14. O sábado, um selo de perfeição. Novamente a Gênesis, esse processo de criações sucessivas continuou até que o ideal de Deus aparecesse, o homem perfeito. Ali estava ele, o homem perfeito, criado pelo poder de Deus. E ele estava como filho de Deus, que era filho de Adão, que era filho de Deus. Lucas 3:38. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2:1. E então Deus descansou. O sábado foi o selo, o descanso agradável e revigorante que Deus tomou, contemplando a criação acabada, desde o princípio até a perfeição. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, Efésios 2:10. O Espírito de Deus se move sobre essa nova criação, fazendo com que a palavra criadora falada traga à perfeição essa nova criação, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Ele descansará em seu amor. Sofonias 3:17. Deus vai descansar novamente. Quando Jesus esteve aqui, ele disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. João 5:7. Mas o tempo está chegando em que ele descansará novamente. Na criação original, o Pai trabalhou e Jesus trabalhou por meio do Espírito Santo, que acompanhou a obra e aperfeiçoou a criação, na qual Deus se alegrou e da qual ele descansou e foi revigorado. Mas essa criação foi arruinada, e Deus começou novamente a criar e tem mantido essa obra até agora, e logo será terminada. E então, quando estiver terminada, vamos ler isso na palavra de Deus. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Sofonias 3:13. Aqui está o mesmo remanescente mencionado em remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te, e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Sofonias 3:13-15. Bendito seja o Senhor. Naquele dia, aqui está o que está diante de nós. Naquele dia é agora. Ouça a palavra. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso. Ele salvará, exultará de alegria sobre ti. Descansará no seu amor, regozijar-se-á sobre ti com cânticos. Sofonias 3:16-17. Deus vai descansar novamente e será revigorado, quando a criação que ele nos trouxe for completada sob o abençoado cuidado do Espírito de Deus. Isso é verdade. Você sabe que está escrito que nos últimos tempos o povo de Deus será coberto com o manto do seu Espírito. Isaías 30:1, Joel 2. Agora é o tempo. O que devemos fazer é reconhecer esse fato, reconhecer esse poder criador de Deus, encontrá-lo para nós mesmos, sermos criados de novo, andarmos sempre na presença desse Espírito que se move sobre nós. Então, o que foi dito a Maria também se aplicará a nós. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Pois esse Espírito que se move sobre nós é um Espírito frutificador. Então exclamaremos e cantaremos com alegria. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então será verdade também que, por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece. 1 João 3:1. O mundo nos conhece muito bem. Ele teve motivos para nos conhecer. Fomos tão semelhantes ao mundo que o mundo nos reconheceu, mas o Senhor nos livrará de tudo isso. O mundo não nos conhecerá mais, porque não será capaz de nos reconhecer como sendo do mundo. Ele saberá que não somos do mundo.
que nossos interesses não estão centrados nas coisas terrenas. Esse Espírito que se move sobre nós colocará em nós tal caráter, fará com que falemos tais palavras e nos dará uma aparência tal que nada além do céu poderá nos reconhecer, e esse reconhecimento será o suficiente. Este é o começo de Gênesis. Não é todo o livro. Lembre-se, todo o livro foi escrito enquanto Moisés estava lá, pastoreando as ovelhas. Todo o livro agora nos pertence. Mas nenhum outro trecho do livro será significativo para nós, a menos que encontremos a ciência e a filosofia do primeiro capítulo do livro, pois esse é o começo da criação de Deus, dos processos de Deus e de tudo o mais. Nada pode ser encontrado como realmente é até que descubramos isso. À luz desse primeiro capítulo, todo o resto será claro. Todo o resto é nosso, graças a Deus. Busquemos as Escrituras. Vamos ler o primeiro capítulo de Gênesis. Um bom plano a seguir é ler repetidamente o primeiro capítulo de Gênesis, até que possamos ver nele, com os olhos fechados, a experiência cristã em cada versículo e em nossas próprias vidas, dia após dia. Então, o Espírito de Deus irá se mover sobre essa criação que Deus está realizando, para nos levar à perfeição em Cristo Jesus, para que a obra de Deus seja concluída, o triunfo dos santos aconteça e nos alegremos diante do Senhor agora e para todo o sempre. Então, a Igreja realmente crescerá para se tornar um santo templo no Senhor, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Fim da leitura do livro Por que Gênesis? De Alonzo T. Jones.